Seu pai ainda vai andar. As palavras do menino de rua cortaram o ar como uma lâmina afiada. Rafael Mendes congelou ao volante do seu Mercedes-Benz preto, os dedos apertando o couro italiano com tanta força que os nós embranqueceram. O semáforo vermelho parecia durar uma eternidade, enquanto ele encarava o garoto magricela do outro lado do vidro fumê. Não devia ter mais que 12 anos, roupas surradas, olhos grandes demais para o rosto ossudo. Olhos que pareciam enxergar além da superfície, além das aparências cuidadosamente construídas. Um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Como aquele garoto poderia saber sobre seu pai? Eduardo Mendes estava em uma cadeira de rodas há 8 anos, desde o acidente. E mais importante, como poderia saber que Rafael estava justamente a caminho de buscá-lo para a consulta médica mensal? O suor frio escorreu por suas costas, apesar do ar gelado que saía das saídas de ventilação do carro luxuoso. O menino não sorria, não pedia dinheiro. Apenas permanecia ali, parado, com uma certeza desconcertante no olhar. Ele carrega um segredo pesado demais. É por isso que as pernas dele não funcionam. A voz infantil carregava uma sabedoria antiga, incompatível com sua aparência frágil. O semáforo abriu. Os carros atrás começaram a buzinar, uma sinfonia urbana de impaciência. Rafael permaneceu imóvel, paralisado não pelo trânsito, mas pelas palavras que haviam penetrado sua alma como flechas certeiras. Antes que pudesse formular qualquer resposta, o garoto recuou, afastando-se da calçada. Seus últimos dizeres pairaram no ar como uma sentença. Ele sabe o que precisa fazer para andar de novo. Sempre soube. Então virou-se e correu, desaparecendo entre os pedestres que cruzavam a faixa, como uma aparição que se dissolve na realidade cotidiana. As buzinas tornaram-se mais insistentes, arrancando Rafael de seu transe momentâneo. Com as mãos trêmulas, engatou a primeira marcha e avançou, a mente girando em turbilhão de perguntas sem respostas. O caminho até a mansão de seu pai pareceu mais longo que o habitual. A cidade pulsava ao seu redor, pessoas apressadas, prédios imponentes, a vida seguindo seu curso normal. Mas Rafael sentia-se desconectado de tudo isso, como se flutuasse em uma realidade paralela, onde as palavras de um menino desconhecido haviam aberto uma fissura no tecido de sua existência cuidadosamente ordenada. 15 minutos depois, estacionava na frente da mansão onde Eduardo vivia sozinho, exceto pela equipe de enfermagem e funcionários. A casa imponente, com seus jardins perfeitamente cuidados e fachada neoclássica, erguia-se como um monumento à riqueza e ao poder. Mas para Rafael, conhecedor dos segredos que aquelas paredes guardavam, parecia mais uma prisão do que um lar. Uma prisão voluntária onde seu pai havia se encerrado após o acidente, recusando-se a participar plenamente do mundo exterior. O segurança abriu o portão eletrônico com uma reverência silenciosa. Rafael apenas se perturbado pelo encontro no semáforo, a mente repleta de perguntas que nunca havia ousado formular antes. A mansão exalava um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo tic-tac distante de um relógio antigo e o ocasional murmúrio dos funcionários. Era um silêncio cultivado ao longo dos anos, como se a própria casa tivesse aprendido a conter seus segredos. Rafael encontrou seu pai na biblioteca, como sempre. Eduardo Mendes, aos 65 anos, mantinha a postura elegante, mesmo confinado à cadeira de rodas. Os cabelos grisalhos perfeitamente aparados, o terno impecável de corte italiano, as mãos fortes repousando sobre as pernas inúteis, uma imagem de dignidade forçada que contrastava com a prisão móvel que o transportava. Livros de medicina, filosofia e história preenchiam as estantes ao redor. A companhia silenciosa que ele escolhera nos últimos anos, substituindo o convívio humano que gradualmente afastara de sua vida. Eduardo não ergueu os olhos do livro que lia quando o filho entrou. Sua voz,
outrora comandante de uma das maiores empresas de construção do país, ainda carregava a autoridade de sempre, mesmo quando apenas comentava sobre o atraso do filho. Havia algo naquela voz, uma firmeza estudada, como se cada palavra fosse cuidadosamente selecionada para manter distância, para evitar qualquer vulnerabilidade. Rafael observou o pai com novos olhos após as palavras do menino. Que segredo seria tão pesado a ponto de manter um homem como Eduardo Mendes preso a uma cadeira de rodas? O que poderia ser tão terrível que transformara um dos empresários mais dinâmicos e temidos do país em um recluso, confinado entre livros e memórias? Eduardo fechou o livro com um movimento preciso e girou a cadeira em direção à porta, mencionando que não queria fazer o Dr. Martins esperar. Foi quando Rafael notou o título na capa: Redenção e Culpa, o caminho para a cura interior. Um calafrio percorreu sua espinha. Coincidência? Ou mais uma peça do quebra-cabeça que começava a se formar? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Uma indagação sobre que pudesse contê-la. Uma indagação sobre a possibilidade de seu pai voltar a andar um dia. Uma pergunta inocente na superfície, mas carregada de implicações após o encontro no semáforo. Eduardo parou a cadeira, mas não se virou imediatamente. Por um instante, tão breve que Rafael quase não percebeu, seus ombros largos tremeram, como se um peso invisível houvesse sido momentaneamente insuportável. Quando finalmente respondeu, sua voz carregava a mesma certeza clínica de sempre, repetindo o diagnóstico médico que ambos conheciam de cor: lesão irreversível na medula. Mas Rafael não podia mais aceitar aquela resposta ensaiada. As palavras do menino ecoavam em sua mente, abrindo portas que haviam permanecido trancadas por anos. E se não fosse apenas uma questão física? E se houvesse algo mais, algo que transcendia o entendimento médico? Quando compartilhou o estranho encontro no semáforo, a reação de Eduardo foi reveladora. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle e dignidade, havia empalidecido como se visse um fantasma. Os olhos, sempre tão seguros e dominadores, agora revelavam um medo primitivo, visceral. E algo mais, algo que parecia culpa profunda e corrosiva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchendo a biblioteca com uma tensão quase palpável. Eduardo encarou o filho com uma intensidade perturbadora, como se avaliasse quanto poderia revelar, quanto deveria continuar escondendo. Sua tentativa de desqualificar o incidente como absurdo soou falsa, até para seus próprios ouvidos. A voz, sempre tão firme, falhou no momento crucial. Seus olhos desviaram-se para a janela que dava para o jardim, onde anos atrás costumava caminhar todas as manhãs. Um ritual perdido no tempo, assim como tantas outras coisas. Existem muitos tipos de prisões, ele murmurou quase para si mesmo. Nem todas têm grades visíveis. As palavras pairaram no ar como uma confissão velada, a primeira rachadura em uma fachada mantida por quase uma década. Rafael sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, vislumbrava o homem por trás da máscara que seu pai havia construído ao longo dos anos. Viu vulnerabilidade, dor e um peso que parecia esmagar seus ombros. Como se Eduardo carregasse não apenas o fardo de um corpo quebrado, mas também o de uma alma dilacerada por segredos. A menção de coisas sobre a família que seria melhor permanecerem enterradas apenas intensificou a curiosidade de Rafael. Que verdades obscuras se escondiam por trás do acidente que todos conheciam? A versão oficial era simples e direta. Eduardo voltava de uma reunião de negócios quando perdeu o controle do carro em uma curva fechada. O veículo capotou várias vezes antes de parar no fundo de um barranco. Os médicos chamaram de milagre o fato de ele ter sobrevivido, mesmo com a lesão na medula que o deixou paraplégico. Mas agora, 8 anos depois, aquela história parecia insuficiente, incompleta,
como se fosse apenas a superfície de águas muito mais profundas e turbulentas. A explosão emocional de Eduardo quando pressionado, algo raro em um homem, conhecido por seu autocontrole, apenas confirmou as suspeitas de Rafael. Havia mais naquela história do que jamais fora revelado. Muito mais. Algumas feridas não foram feitas para serem curadas, Eduardo declarou com uma intensidade que beirava o desespero. Algumas dívidas precisam ser pagas até o fim. Palavras enigmáticas que soavam como uma sentença autoimposta, uma penitência voluntária. Rafael observou o pai com novos olhos. O que significava aquilo? Que dívidas eram essas? Com quem? Por quê? As perguntas multiplicavam-se em sua mente, cada uma abrindo caminho para novas possibilidades, novas teorias sobre o que realmente acontecera naquela noite fatídica. Eduardo recuou para sua fortaleza emocional, encerrando a conversa com a desculpa da consulta médica. Mas a semente da dúvida já estava plantada e Rafael sabia que não consegui-la. O olhar do menino no semáforo, a reação de seu pai, o livro sobre redenção e culpa. Havia algo enterrado no passado de Eduardo Mendes, algo tão terrível que o mantinha preso, não apenas à cadeira de rodas, mas a uma prisão invisível de sua própria construção. Enquanto ajudava Eduardo a entrar no carro, Rafael notou algo que nunca havia percebido antes. Uma pequena medalha pendurada no pescoço do pai, normalmente escondida sob a camisa impecável. Era uma imagem de São Miguel Arcanjo, o anjo da justiça e do julgamento. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que agora parecia carregado de significado. Eduardo tocou o objeto com dedos trêmulos, como se fosse algo precioso e terrível ao mesmo tempo. Seu comentário sobre proteções necessárias, mesmo quando não merecidas, soou como mais uma peça do quebra-cabeça. Uma confissão velada de culpa, um pedido silencioso de perdão a forças maiores que ele mesmo. O trajeto até a clínica transcorreu em um silêncio pesado. Rafael dirigia automaticamente, a mente repleta de perguntas sem respostas. Pelo retrovisor, observava o pai ocasionalmente. Eduardo mantinha os olhos fechados, mas não dormia. Os lábios se moviam em uma prece silenciosa, os dedos apertando a medalha de São Miguel com tanta força que os nós dos dedos haviam embranquecido. Parecia um homem em conflito interno, lutando contra demônios invisíveis. A cidade passava como um borrão colorido pela janela do carro. Pessoas seguiam suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava dentro daquele Mercedes-Benz preto. Rafael sentia-se como se tivesse sido arrancado de sua realidade confortável e lançado em um mistério que se aprofundava a cada minuto. O que acontecera realmente naquela noite chuvosa? 8 anos atrás, quando Eduardo Mendes, um dos homens mais poderosos e temidos do país, perdeu não apenas o controle do carro, mas também o controle sobre sua própria vida. Que segredo era tão pesado que podia manter um homem preso a uma cadeira de rodas, não por limitações físicas, mas por algum tipo de autopunição? E quem era aquele menino no semáforo? Um mensageiro? Uma coincidência? Ou algo mais? Algo que desafiava a compreensão racional do mundo? Rafael olhou novamente para o pai pelo retrovisor. A figura outrora imponente de Eduardo agora parecia menor, fragilizada não apenas pela condição física, mas por algo que corroía sua alma. Algo que talvez estivesse prestes a vir à tona depois de anos enterrado nas profundezas de segredos familiares. Naquele momento, enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade em direção à clínica, Rafael tomou uma decisão silenciosa, mas inabalável. Descobriria a verdade, não importava o quão dolorosa fosse. Porque talvez, apenas talvez, a verdade fosse o único caminho para a redenção do seu pai. E talvez, como o menino havia dito com tanta certeza, o único caminho para que Eduardo Mendes voltasse a andar. O tempo estava se esgotando. Rafael podia sentir isso, uma urgência inexplicável que pulsava no ar.
como se uma contagem regressiva tivesse sido iniciada no momento em que aquelas palavras foram pronunciadas no semáforo. Seu pai ainda vai andar. Uma profecia? Uma promessa? Ou apenas o começo de uma jornada que revelaria segredos enterrados por tempo demais? A clínica do Dr. Martins ocupava todo o último andar de um edifício moderno no centro financeiro da cidade. Vidros espelhados refletiam o céu nublado daquela manhã, como se o próprio prédio quisesse esconder seus segredos dos olhares externos. Rafael estacionou na vaga reservada, aquela que carregava o nome de seu pai em letras douradas, um lembrete constante do status que Eduardo Mendes ainda mantinha, mesmo após o acidente. O silêncio entre pai e filho persistiu durante toda a subida pelo elevador privativo. Eduardo mantinha o olhar fixo nos números que se acendiam no painel, como se pudesse encontrar ali algum código secreto para sua própria existência. A medalha de São Miguel Arcanjo agora estava escondida novamente sob a camisa, mas Rafael não conseguia esquecer sua existência. Um talismã contra forças que ele ainda não compreendia. A recepcionista os recebeu com a familiaridade de quem os via mensalmente há 8 anos. Sorrisos educados, perguntas superficiais sobre o bem-estar, comentários sobre o clima, o ritual social que precedia cada consulta, tão previsível quanto inútil. Rafael observou como seu pai respondia mecanicamente, a máscara social perfeitamente ajustada, sem revelar nada do turbilhão que as palavras do menino no semáforo haviam desencadeado. Enquanto aguardavam na sala de espera luxuosa, Rafael folheava distraidamente uma revista médica, sem realmente absorver nenhuma informação. Sua mente vagava para o passado, para os dias que antecederam o acidente. Eduardo Mendes havia sido um homem diferente então, implacável nos negócios, temido por concorrentes, respeitado por políticos. Um homem que construíra um império com as próprias mãos, erguendo-se das origens humildes até o topo da pirâmide social e econômica. Mas havia algo mais, algo que Rafael só agora começava a perceber. Nas semanas anteriores ao acidente, Eduardo estivera diferente, mais reservado, mais tenso. Ligações telefônicas que cessavam abruptamente quando alguém entrava em sua sala. Reuniões não registradas em sua agenda. Noites insones, passeando pelos corredores da mansão como um fantasma inquieto. Na época, Rafael atribuíra aquele comportamento à pressão dos negócios. A Mendes Construções estava prestes a fechar o maior contrato de sua história. A construção de um complexo residencial e comercial que transformaria completamente a zona leste da cidade. Um projeto bilionário que colocaria a empresa definitivamente no mapa global. O contrato foi assinado 3 dias antes do acidente. Senhor Mendes, o doutor está pronto para recebê-los. A voz da assistente arrancou Rafael de suas reflexões. Eduardo já havia girado a cadeira em direção ao consultório, o rosto uma máscara impenetrável de dignidade. O Dr. Martins era um homem de meia idade, com olhos gentis, que contradiziam a severidade de seu jaleco impecavelmente branco. Especialista em lesões medulares, era considerado uma das maiores autoridades no assunto. Havia acompanhado Eduardo desde os primeiros dias após o acidente, quando as esperanças de recuperação ainda existiam. A consulta seguiu o roteiro habitual. Perguntas sobre sensibilidade, espasmos musculares, funcionamento dos órgãos internos. Exames físicos realizados com precisão clínica. Anotações meticulosas em uma ficha que crescia a cada mês, documentando uma condição que nunca se alterava. Rafael observava tudo com novos olhos. Pela primeira vez, notou como seu pai parecia quase aliviado quando o médico confirmava que não havia mudanças, que a paraplegia continuava exatamente como antes. Não era a reação de alguém que desejava melhorar. Era a reação de alguém que havia aceitado, ou talvez escolhido, sua condição. E quanto àquele tratamento experimental em Zurique que discutimos no ano passado?
Rafael perguntou subitamente, surpreendendo tanto o médico quanto seu pai. Dr. Martins ajustou os óculos, claramente desconfortável. Bem, como expliquei na época, o procedimento oferece apenas uma pequena chance de recuperação parcial da mobilidade. Os riscos são consideráveis e já decidimos que não seguiremos esse caminho, Eduardo interrompeu, a voz cortante como aço. Não há razão para revisitar o assunto. Mas, pai, se existe qualquer possibilidade... Eu disse não. As palavras caíram como pedras no consultório silencioso. Eduardo encarou o filho com uma intensidade que encerrou a discussão instantaneamente. O restante da consulta transcorreu em um silêncio tenso. Quando finalmente deixaram o consultório, Rafael sentia-se sufocado por perguntas não formuladas, por verdades não ditas. A reação desproporcional de seu pai apenas confirmava suas suspeitas. Havia algo mais naquela história. Algo que ia além da simples aceitação de uma condição médica irreversível. No caminho de volta à mansão, Rafael tomou uma decisão. Em vez de seguir a rota habitual, desviou o carro em direção ao cemitério municipal. Onde estamos indo? Eduardo perguntou, notando imediatamente a mudança no trajeto. Visitar mamãe, Rafael respondeu simplesmente. Faz tempo que não vamos juntos. Eduardo não protestou, mas Rafael notou como seus dedos voltaram a buscar a medalha escondida sob a camisa, apertando-a como se fosse um escudo contra forças invisíveis. O cemitério estava quase deserto naquela manhã de semana. Apenas alguns funcionários cuidavam dos jardins impecáveis e uma ou outra figura solitária visitava seus mortos. Rafael empurrou a cadeira de rodas pelo caminho de pedras polidas até chegarem ao mausoléu da família. Mendes, uma estrutura imponente de mármore branco que se destacava entre as demais. Helena Mendes havia falecido há 5 anos, consumida por um câncer agressivo que a levara em questão de meses. Mas Rafael sabia que sua mãe começara a morrer muito antes disso, no dia em que Eduardo sofrera o acidente. O casamento de 30 anos não sobrevivera à tragédia. Helena, incapaz de lidar com a nova realidade, afastara-se gradualmente, primeiro emocionalmente, depois fisicamente, até que apenas restasse uma casca da mulher vibrante que um dia fora. Ela nunca me perdoou, Eduardo murmurou, olhando para o retrato em porcelana incrustado no mármore. Helena sorria naquela foto, os olhos claros cheios de uma vida que há muito se extinguira. Pelo acidente? Rafael perguntou, sentindo que pisava em território perigoso. Eduardo permaneceu em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Pelo que causou o acidente, o coração de Rafael acelerou. Era a primeira vez que seu pai insinuava que havia mais na história do que a versão oficial. O que causou o acidente, pai? Ele perguntou, tentando manter a voz calma, como se não estivesse fazendo a pergunta que o atormentava há 8 anos. Eduardo ergueu os olhos para o filho. Havia uma dor antiga naquele olhar, uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Algumas verdades são como veneno, Rafael. Matam lentamente quem as carrega, mas também podem libertar, Rafael insistiu. Como aquele garoto disse hoje. Talvez seja o que você precisa para voltar a andar. A menção ao menino do semáforo provocou uma reação visível em Eduardo. Um tremor percorreu seu corpo, como se um vento gelado o tivesse atravessado. Não existe redenção para alguns pecados, ele murmurou, mas para si mesmo do que para o filho. Rafael ajoelhou-se ao lado da cadeira, encarando o pai nos olhos. Que pecados, pai? O que aconteceu naquela noite? Por um momento, um breve momento que pareceu congelar o tempo, Rafael viu a muralha emocional de seu pai começar a ruir. Viu o homem vulnerável por trás da fachada de força e controle. Viu o peso esmagador de um segredo carregado por tempo demais. Então, como se uma decisão tivesse sido tomada, Eduardo endireitou os ombros. Seus olhos, antes nublados pela dor, adquiriram uma clareza assustadora. Você quer saber a verdade? Muito bem,
Mas lembre-se, você pediu por isso. Eduardo olhou uma última vez para o retrato da esposa, como se pedisse permissão silenciosa para revelar algo guardado por anos. Naquela noite, eu não estava voltando de uma reunião de negócios qualquer. Estava voltando de um encontro com Antônio Vasconcelos. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Antônio Vasconcelos havia sido o principal concorrente de seu pai, dono da segunda maior construtora da região. Um homem que desaparecera misteriosamente 8 anos atrás, poucos dias depois do acidente de Eduardo. Seu corpo nunca fora encontrado e o caso eventualmente esfriara, tornando-se apenas mais um entre tantos desaparecimentos não resolvidos. O que você tem a ver com o desaparecimento de Vasconcelos? Rafael perguntou, a voz quase falhando. Eduardo fechou os olhos, como se revivesse aquela noite em sua mente. Quando voltou a abri-los, havia uma resolução sombria em seu olhar. Tudo. Eu tenho tudo a ver com isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ao longe, o sino da capela do cemitério tocou, marcando o meio-dia. 12 badaladas, que pareciam contar os anos de segredos prestes a serem revelados. Vasconcelos descobriu algo sobre o contrato da Zona Leste. Eduardo continuou, a voz estranhamente calma agora. Algo que poderia não apenas impedir o negócio, mas destruir tudo o que eu havia construído. Ele me chamou para um encontro naquela noite em um galpão abandonado nos arredores da cidade. Rafael ouvia, paralisado, enquanto seu pai desenterrava o passado palavra por palavra, como quem remove camadas de terra de uma sepultura há muito esquecida. Ele tinha provas de que eu havia subornado funcionários públicos para aprovar o projeto. Provas de que eu havia falsificado estudos de impacto ambiental. Provas suficientes para me mandar para a prisão por décadas. Eduardo fez uma pausa, os olhos perdidos em lembranças dolorosas. Ele queria metade do contrato. Disse que era isso ou entregaria tudo às autoridades na manhã seguinte. E o que você fez? Rafael perguntou, embora temesse a resposta. O que eu sempre fiz quando algo ameaçava o que eu havia construído. Eliminei a ameaça. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Não podia ser verdade. Seu pai, o homem que o ensinara sobre integridade, sobre honra, sobre fazer o certo mesmo quando era difícil, não podia estar confessando um assassinato. Você matou Vasconcelos? A pergunta saiu como um sussurro estrangulado. Eduardo não respondeu diretamente. Em vez disso, continuou sua narrativa, como se precisasse contar tudo de uma vez antes que a coragem o abandonasse. Houve uma luta. Ele percebeu minhas intenções assim que cheguei. Era mais jovem, mais forte. Conseguiu se defender. Em algum momento, ele pegou minha própria arma. Eduardo tocou inconscientemente a medalha de São Miguel. Achei que fosse morrer ali. Fechei os olhos esperando o tiro, mas ele hesitou. E naquele momento de hesitação, Eduardo parou, incapaz de continuar. Suas mãos tremiam violentamente agora. Você atirou nele, Rafael completou, a voz vazia de emoção, 2 vezes no peito. Ele caiu como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Eduardo olhou para as próprias mãos, como se ainda pudesse ver o sangue nelas. Entrei em pânico. Arrastei o corpo para meu carro, planejando descartá-lo em algum lugar onde nunca seria encontrado. Rafael sentia-se entorpecido, como se estivesse ouvindo a história de um estranho. Não de seu próprio pai. Foi quando perdi o controle na curva? Perguntou mecanicamente. Eduardo assentiu lentamente. A chuva estava forte. Eu dirigia rápido demais, desesperado para me livrar dele. Na curva da estrada da serra, o carro derrapou. Lembro-me de girar do impacto, da dor lancinante na coluna. Depois escuridão. E Vasconcelos. Quando acordei no hospital, 3 dias depois, a primeira coisa que perguntei foi sobre o outro corpo. Os médicos não sabiam do que eu estava falando. Não havia outro corpo no carro quando os paramédicos chegaram. Eduardo fez uma pausa, os olhos distantes. Nunca soube o que aconteceu. Se ele ainda estava vivo e conseguiu se arrastar para longe. Se alguém o encontrou antes dos socorristas chegarem.
Se seu corpo foi arremessado para longe no acidente, simplesmente desapareceu. Rafael tentava processar tudo o que ouvia. Seu pai, o pilar de sua vida, o homem que sempre admirara, havia confessado não apenas corrupção e fraude, mas também tentativa de homicídio. E possivelmente um homicídio consumado, dependendo do que realmente acontecera com Vasconcelos após o acidente. Por isso você nunca buscou tratamentos experimentais. Rafael murmurou, as peças finalmente se encaixando. Por isso você se isolou naquela mansão, afastou-se de todos, deixou a empresa nas mãos de executivos. Você vê a cadeira de rodas como uma punição. Eduardo não negou. Seus olhos, agora marejados, fixaram-se novamente no retrato de Helena. Sua mãe descobriu a verdade poucos meses depois do acidente. Encontrou documentos que eu havia escondido, provas da corrupção que Vasconcelos havia reunido contra mim. Ela nunca perguntou diretamente sobre o desaparecimento dele, mas vi nos olhos dela que ela sabia. Ou suspeitava. Ele fez uma pausa dolorosa. Foi quando ela começou a se afastar. Não podia suportar olhar para mim, sabendo o que eu havia feito. O câncer apenas acelerou um processo que já estava em curso. Ela estava morrendo por dentro desde o momento em que descobriu a verdade. Rafael sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Lágrimas pela mãe que perdera 2 vezes. Primeiro para o afastamento emocional, depois para a doença. Lágrimas pelo pai que nunca realmente conhecera. Lágrimas pela família que poderia ter sido, se não fosse por decisões fatídicas, tomadas em nome da ambição e do poder. E agora? Perguntou finalmente a voz embargada. O que acontece agora, pai? Eduardo olhou para o filho com uma expressão que Rafael nunca havia visto antes. Uma mistura de vergonha, arrependimento e, surpreendentemente, alívio. Não sei. Por 8 anos carreguei esse segredo como uma cruz. Convenci-me de que a paralisia era minha sentença, minha punição justa. Que eu merecia cada dia de sofrimento, cada noite de pesadelos. Ele tocou novamente a medalha de São Miguel. Mas hoje, quando aquele menino falou com você no semáforo, você acha que foi algum tipo de sinal? Rafael perguntou, ainda tentando compreender a magnitude do que acabara de ouvir. Não acredito em coincidências, filho. Não mais, não depois de tudo. Eduardo olhou para o céu, onde nuvens escuras começavam a se formar, prenunciando uma tempestade. Talvez seja a hora de enfrentar as consequências dos meus atos. Todas elas. Rafael não sabia o que dizer. Parte dele queria gritar, acusar o pai de destruir não apenas a própria vida, mas também a de sua família. Outra parte queria apenas abraçá-lo, dizer que o perdoava, que ainda o amava apesar de tudo. Antes que pudesse decidir, um movimento periférico chamou sua atenção. Virando-se, viu uma figura familiar parada a alguns metros de distância, observando-o silenciosamente, o menino do semáforo. Ele estava exatamente como Rafael o vira pela manhã, roupas surradas, olhos grandes demais para o rosto magro. Mas havia algo diferente agora. Algo na forma como olhava diretamente para Eduardo, como se pudesse enxergar através dele até sua alma atormentada. Eduardo também o viu. Seu rosto empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Seus lábios se moveram, formando palavras que Rafael não conseguiu ouvir. O menino não disse nada, apenas ficou ali, parado entre as lápides, como uma aparição entre 2 mundos. Então, lentamente, apontou para as pernas de Eduardo e sorriu. Um trovão distante quebrou o momento surreal. Quando Rafael olhou novamente, o menino havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Você o viu? Perguntou a seu pai, a voz trêmula. Eduardo assentiu lentamente, o rosto uma máscara de choque e reconhecimento. Quem é ele, pai? O que ele quer? Eduardo olhou para o filho com olhos que haviam visto demais, que sabiam demais. Acho que ele quer justiça, Rafael. E talvez redenção. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, frias contra a pele quente. Rafael apressou-se a empurrar a cadeira de rodas de volta ao carro, protegendo o pai da tempestade que se aproximava.
Mas enquanto corriam pelo caminho de pedras do cemitério, ele não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental havia mudado naquele dia, que segredos enterrados por 8 anos finalmente haviam sido desenterrados, que um longo caminho de redenção ou condenação estava apenas começando e que, de alguma forma inexplicável, o menino misterioso estava no centro de tudo isso. Ao chegarem ao carro, Rafael ajudou o pai a entrar no banco do passageiro. Enquanto guardava a cadeira de rodas no porta-malas, notou algo estranho no chão do cemitério, exatamente onde o menino estivera parado. Uma pequena poça d'água, apesar de a chuva mal ter começado a cair, como se alguém encharcado tivesse estado ali, como alguém que emergira das profundezas, de um lago ou de um rio, o rio que corria exatamente no fundo do barranco onde o carro de Eduardo havia caído, 8 anos atrás. A tempestade que se formara no cemitério transformou-se em um dilúvio durante o trajeto de volta à mansão. Rafael dirigia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares para o pai através do retrovisor. Eduardo permanecia imóvel, o olhar fixo na paisagem borrada pela chuva, como se buscasse respostas nas gotas que escorriam pelo vidro. A confissão no cemitério havia aberto uma comporta que permanecera fechada por 8 anos, liberando não apenas segredos, mas também possibilidades que nenhum dos dois ousara considerar antes. A mansão surgiu à frente, imponente e sombria, sob o céu cinzento. Os jardins, normalmente impecáveis, pareciam selvagens sob a fúria da tempestade, como se a própria natureza respondesse à turbulência emocional que agora preenchia o espaço entre pai e filho. "Ligue para o Dr. Martins", Eduardo disse subitamente, quebrando o silêncio que os envolvera desde o cemitério. "Diga que precisamos marcar uma consulta extraordinária. Amanhã, se possível." Rafael olhou para o pai surpreso. "Por quê? Você está sentindo alguma coisa?" Eduardo não respondeu imediatamente. Seus olhos, antes opacos pelo peso dos segredos, agora brilhavam com uma determinação que Rafael não via há anos. "Quero discutir aquele tratamento em Zurique." As palavras pairaram no ar do carro como uma declaração de guerra contra o destino que Eduardo havia aceitado por tanto tempo. Rafael sentiu um nó na garganta, uma mistura de esperança e medo diante dessa súbita mudança. "O que aconteceu para você mudar de ideia?" perguntou, embora suspeitasse da resposta. Eduardo olhou pela janela, para a chuva que caía impiedosamente. Talvez aquele garoto esteja certo. Talvez ainda haja um caminho de volta para pernas ou para sua alma. Rafael não pôde evitar a pergunta. Eduardo virou-se para encará-lo, os olhos revelando uma vulnerabilidade que o filho jamais havia testemunhado. "Existe diferença?" Naquela noite, enquanto a tempestade castigava a cidade, Rafael mergulhou em uma investigação que deveria ter iniciado anos antes. No escritório que fora de seu pai, agora raramente utilizado, abriu gavetas, vasculhou arquivos, buscando qualquer informação sobre Antônio Vasconcelos e o fatídico contrato da Zona Leste. Os documentos oficiais contavam apenas parte da história. Propostas, contratos, licenças ambientais com assinaturas questionáveis. Mas foi em uma pasta trancada na parte de trás de um arquivo que Rafael encontrou o que procurava. Um envelope pardo com a palavra contingência escrita à mão na frente. Dentro, fotografias que gelaram seu sangue. Eduardo e funcionários públicos em encontros clandestinos. Malas sendo entregues em estacionamentos desertos. Documentos sendo assinados em quartos de hotel. E mais perturbador, uma série de relatórios ambientais, os originais, mostrando claramente que o projeto da Zona Leste causaria danos irreparáveis a um aquífero subterrâneo, e as versões falsificadas que haviam sido apresentadas às autoridades. Era tudo verdade. Seu pai, o homem que ele idolatrara por toda a vida, havia corrompido, mentido, possivelmente matado para proteger seu império.
Rafael estava tão absorto nos documentos que quase não ouviu a cadeira de rodas se aproximando. Eduardo parou na porta do escritório, observando o filho em silêncio. Não demonstrou surpresa ao ver os documentos espalhados sobre a mesa. Sabia que você procuraria, disse simplesmente. Rafael ergueu os olhos, incapaz de esconder a dor e a decepção. Por quê, pai? Você já tinha tudo. Dinheiro, poder, respeito. Por que arriscar tudo por mais? Eduardo entrou no escritório, a cadeira de rodas deslizando silenciosamente sobre o tapete persa. Parou diante da janela, observando a tempestade que não dava sinais de amainar. Porque nunca é suficiente, Rafael. Essa é a mal, homens como eu. Começamos do nada, lute centímetro, e quando finalmente chegamos ao topo, descobrimos que ainda há outro topo mais alto a ser conquistado. Ele fez uma pausa, os olhos perdidos em lembranças. Seu avô morreu sabe? Um simples pedreiro, esmagado por uma viga que cedeu. Eu tinha 10 anos. Jurei que nunca seria como ele, que nunca seria pequeno, dispensável. Rafael ouvia em silêncio, vendo seu pai sob uma nova luz. Não mais o titã invencível dos negócios, mas um homem movido por medos antigos, por cicatrizes de infância que nunca haviam realmente cicatrizado. E Vasconcelos, ele realmente tinha todas essas provas? Eduardo assentiu lentamente. Tinha um informante dentro da minha empresa. Nunca descobri quem. Alguém que lhe forneceu cópias de tudo, inclusive conversas gravadas. Ele virou a cadeira encarando o filho diretamente. Vasconcelos não era nenhum santo. Usava os mesmos métodos que eu quando necessário. Mas naquele caso, ele estava do lado certo. O aquífero que nosso projeto ameaçava abastece 3 bairros periféricos. Milhares de pessoas teriam sua água contaminada em questão de anos. A confissão pairou no ar como uma sentença. Rafael tentava conciliar o homem que conhecia, o pai que o ensinara valores, que doava milhões para causas sociais, com o empresário implacável que sacrificaria a saúde de comunidades inteiras pelo lucro. E agora? O que pretende fazer? Perguntou finalmente. Eduardo olhou para as próprias pernas inúteis, como se ali estivesse a resposta. Primeiro vou tentar esse tratamento em Zurique. Não porque acredite que voltarei a andar. Os médicos foram claros sobre as chances mínimas. Mas porque preciso tentar. Preciso acreditar que existe um caminho de volta, mesmo que seja apenas simbólico. E depois? Depois, Eduardo hesitou, como se as palavras seguintes fossem difíceis demais de pronunciar. Depois, vou consertar o que puder ser consertado. Antes que Rafael pudesse perguntar o que exatamente isso significava, o telefone tocou. Era o Dr. Martins, retornando a ligação que Rafael fizera mais cedo. A consulta estava marcada para a manhã seguinte, às 8h01. Aquela noite foi longa para ambos. Rafael permaneceu no escritório até tarde, examinando cada documento, tentando compreender a extensão das ações de seu pai. Eduardo, por sua vez, recolheu-se ao quarto, mas a luz sob sua porta permaneceu acesa até o amanhecer. A tempestade finalmente amainou, quando os primeiros raios de sol começavam a atingir o horizonte. Um novo dia nascia, carregando consigo a promessa, ou a ameaça, de mudanças irreversíveis. Na clínica, o Dr. Martins os recebeu com evidente surpresa. A mudança repentina na postura de Eduardo, de resignação para determinação, desconcertou o médico que o acompanhava há 8 anos. O tratamento em Zurique é experimental, Sr. Mendes, explicou pacientemente, após Eduardo expressar seu desejo de tentar o procedimento. Envolve implantes na medula espinhal que estimulam as conexões nervosas danificadas. Os resultados preliminares são promissores, mas estamos falando de uma chance de recuperação parcial de apenas 15 a 20%. E os riscos? Rafael perguntou preocupado. Infecção, rejeição dos implantes, dor crônica. Em casos extremos, piora da condição atual. O médico ajustou os óculos, claramente desconfortável. Preciso ser honesto.
No caso específico do seu pai, com o tipo de lesão que ele sofreu e o tempo decorrido desde o acidente, as chances são ainda menores. Talvez 10%. Eduardo ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos em um ponto invisível, além da janela do consultório. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma certeza que surpreendeu tanto o médico quanto o filho. 10% é mais do que zero, doutor. Quero tentar. Dr. Martins estudou seu paciente por um longo momento, como se tentasse decifrar a súbita mudança. Posso perguntar o que motivou essa decisão agora, depois de recusar consistentemente por anos? Eduardo trocou um olhar rápido com Rafael antes de responder. Digamos que recebi um sinal de que talvez mereça uma segunda chance. O médico não insistiu, limitando-se a assentir. Vou entrar em contato com a clínica em Zurique hoje mesmo. Eles têm uma lista de espera, mas dado seu histórico como paciente e outros fatores, acredito que possamos agilizar o processo. Outros fatores. O dinheiro e a influência que ainda acompanhavam o nome Mendes, mesmo após o afastamento de Eduardo dos negócios. Algumas coisas nunca mudavam. Ao saírem da clínica, Rafael notou algo diferente no pai. Uma leveza, como se parte do peso que carregara por 8 anos tivesse sido aliviado pela decisão de tentar o tratamento, pela confissão no cemitério, pela possibilidade, ainda que remota, de redenção. Precisamos ir a um lugar antes de voltar para casa, Eduardo disse quando já estavam no carro. Onde? Ao Rio, onde tudo aconteceu. O do acidente ficava a cerca de 1 hora da cidade, em uma estrada sinuosa que cortava uma área de mata preservada. A curva onde o carro de Eduardo havia saído da pista era notória. Uma curva fechada em declive, perigosa mesmo em dias secos, mortal em noites chuvosas como aquela de 8 anos atrás. Rafael estacionou no acostamento, próximo ao ponto onde as marcas de derrapagem haviam estado naquela noite fatídica, agora há muito apagadas pelo tempo. Podia-se ver o bangreme que o carro havia descido, capotando várias vezes antes de parar às margens do rio que corria lá embaixo. Não sei como sobrevivi, Eduardo murmurou, olhando pela janela do carro para o cenário do acidente. Os médicos disseram que foi um milagre. Que o carro estava completamente destruído. Rafael hesitou antes de fazer a pergunta que o atormentava desde a confissão no cemitério. E Vasconcelos? Você acha que ele sobreviveu também? Eduardo fechou os olhos, como se tentasse acessar memórias fragmentadas daquela noite. Lembro-me de água. Muita água entrando no carro. O rio estava cheio por causa das chuvas. Lembro-me de tentar me soltar do cinto, de ver sangue, meu ou dele, não sei.